Olá, tudo bem com você? Aqui é a Coach Elaine Maria e hoje eu quero falar para você sobre como lidar com o medo. Mas antes de falar como lidar com o medo, eu quero fazer uma diferenciação aqui. Talvez você já tenha pensado sobre isso ou não. Mas nós temos basicamente dois tipos de medo. Na verdade, assim, nós temos uma coisa que é a precaução e outra que é o medo em si. A precaução é justamente assim, tudo aquilo que, com base na nossa experiência passada, em tudo aquilo que a gente já viveu, que a gente viu outras pessoas vivendo, e que, assim, nos alerta para coisas que possam realmente nos colocar em risco, um risco real, um risco para a nossa vida. Então, por exemplo, você está andando pela rua e de repente você vê um cachorro. É um cachorro feio, um cachorro mal encarado, e pela sua experiência, um cachorro de repente daquele tamanho, daquele porte, com aquela cara, pode ser um cachorro que vai te morder se você passar. Então o que você faz? Você não passa por ali, você desvia, você vai para um outro lado. Porque a sua experiência diz, olha, melhor não arriscar, então eu vou por esse caminho. Agora, o medo, na verdade, que nós temos e que a gente realmente precisa aprender a lidar, é o medo que nós criamos das coisas que vêm através do nosso pensamento. Ou seja, é também com base na nossa experiência, mas tem a ver com o que a gente pensa sobre as situações. Então, é aquela coisa de que, por que algumas pessoas fazem a bungee jump, por exemplo, ou as pessoas fazem paraquedismo e outras nem pensar em subir em um avião. Por quê? São situações, são pessoas, nós temos os mesmos princípios, físicos, mas nós temos uma percepção totalmente diferente sobre cada uma dessas situações. E aí é aquela coisa, nós temos situações que nos ajudam, os medos que nos ajudam, que são aqueles medos que vêm para nos melhorar, mas tem os medos que eles nos atrapalham, que eles nos seguram, eles nos impedem de avançar. E aí esses medos, o que a gente precisa fazer com eles para poder lidar realmente com isso? É começar a questioná-los. Por quê? Nós precisamos entender e realmente ir na raiz do problema. Porque o nosso corpo ele não entende a diferença entre um risco físico e um risco mental, um medo de algo que está na nossa mente. Então ele sempre vai nos colocar no mesmo estado de alerta, que é o bater ou correr, É um estado de alerta constante. E se a gente não lida com isso, você imagina o tempo todo sentindo medo de coisas, sentindo medo disso, medo daquilo, medo de ganhar, medo de perder, medo de mudar. Sentindo medo, nós nos colocamos o nosso organismo num estresse tão grande que chega um ponto e realmente acontece que as pessoas precisam procurar ajuda, precisam se procurar medicação realmente para poder lidar com aquele estado. Mas a gente não precisa deixar chegar nisso. A gente pode tentar lidar com isso antes desse tipo de coisa acontecer. E é realmente confrontar os nossos medos, questionar se esse medo tem validade, se ele realmente é real. Se é real, se a gente pode acreditar nele e se a gente pode acreditar nele, o que eu posso fazer com ele para que ele possa me ajudar a avançar. Um exemplo, muitas pessoas têm medo de falar em público, por exemplo. Muitas pessoas têm medo, inclusive, de fazer um vídeo como esse que eu estou fazendo. Porque fala assim, o que as outras pessoas vão pensar? Eu vou colocar na rede, quem vai assistir? Mas a questão é a seguinte, a gente precisa fazer esses questionamentos e responder esses questionamentos. E entender o seguinte, o meu medo, ele tem um fundamento? Se ele tem um fundamento, quais são as evidências que garantem que ele tem um fundamento? Se eu conversar com uma outra pessoa e mostrar para essa outra pessoa esses medos que eu tenho, os meus fundamentos, ela vai concordar comigo da mesma forma? Ela vai dizer para mim, olha, você está certo, você está errado? O que ela vai dizer? Então, isso ajuda a gente a ter uma certeza maior sobre se o que a gente está sentindo realmente a gente deve tomar uma providência ou se é algo que ele está sendo criado na nossa mente e que a gente só precisa confrontar para que ele diminua e nos abandone, nos deixe e nos permita avançar. Então, o exemplo do falar em público é isso. Se você quer falar em público e você não se sente, você tem medo, a questão é, o que te deixa com medo? E começar a confrontar isso e, quem sabe, começar pequeno. Se você tem medo de falar, então você tem medo de falar para uma pessoa, então fala para uma, aí fala para duas, aí fala para 5. E na medida que você vai falando, você vai criando um momento de falar em público. E no momento que você for falar para várias pessoas, aquilo já não vai ter mais sentido, porque você já vai ter superado esse seu medo. Tá ok? Eu espero
ter te ajudado, tá? Eu espero realmente que esse vídeo seja útil para você. Se você gostou, curte, compartilha, deixa o seu comentário e fala aí do que você está precisando superar. Você precisa superar o medo de falar em público? Ou você precisa superar o medo na sua relação, o medo que está te atrapalhando, o medo de mudar? Você quer mudar, mas tem medo do que pode acontecer? Então deixa aí, coloca aí qual que é o seu medo e eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!